a condição que nos leva a votarmos. A condição de que somos detentores de direitos e de deveres que estão garantidos nas leis, na lei fundamental e em outras leis. Portanto, é a condição em que não somos mais objeto ou súbditos, mas somos indivíduos que, na sua consciência, podem decidir sobre o seu futuro. E o momento mais alto de cidadania numa democracia é, evidentemente, o momento em que elegemos aqueles que, de forma consciente, queremos que nos representem e queremos que orientem o destino comum. Mas para que isso aconteça, há uma condição fundamental. Tem que haver um Estado. Tem que haver um Estado. Um Estado com instituições sérias, funcionais e credíveis, e que funcionem na base da Constituição e da lei. A questão aqui, a palavra-chave, instituições fortes e credíveis, só elas podem permitir cidadania efetiva. Sem essa condição, sempre haverá dúvidas sobre se somos mesmo cidadãos assim reconhecidos na prática ou ainda somos súditos, ou, como é corrente dizer que somos indivíduos suscetíveis a manipulações e a interferência externa, portanto não temos consciência suficiente de autonomia. Este é um risco estrutural de Moçambique. Nós temos cada vez menos Estado. Cada vez menos Estado. Na minha opinião, o Estado está a desmoronar e ele nem sabe. Ficam indivíduos nas instituições que decidem em nome do Estado e, portanto, adulterando a condição de cidadania. E isso leva-nos aos órgãos eleitorais e à sua integridade. Nós temos uma CNE, um STAI, constituídos na base de proporção partidária parlamentar. Portanto, de acordo com a presença da Frelimo e da Renamo, do MDM no Parlamento, está na CNE e no STAI. Portanto, a Constituição não é baseada na idoneidade de seja quem for, mas na sua fidelidade ao seu partido político. Logo, à partida, são órgãos que estão constituídos para defender interesses de quem os integra e não para garantir integridade processual eleitoral. E, portanto, se vamos para algumas das causas fundamentais do ponto em que estamos, que é um ponto perigosíssimo, os órgãos eleitorais são uma parte do problema muito importante. A sua integridade e credibilidade não vai reaparecer apenas porque nós nos queixamos. Terá que haver uma reforma profunda desses órgãos eleitorais, como já uma vez estiveram, com alguma independência, alguma credibilidade. Na sua formação inicial, a CNE dizia que vai integrar sociedade civil, elementos que viessem de nós para a CNE. Neste momento, se eu não me engano, temos lá 2 ou 3.
que supostamente vem para a sociedade civil. Mas houve um processo de sua, como é que se diz, foram neutralizados pela via da cooptação. E, portanto, o Tomás Vieira Mário, quem quer que fosse, como sociedade civil, devia ir apoiado por um dos partidos políticos, ou pela RENAM, pela FRELIM, ou pela MDN. Ou seja, ficava neutralizado, como foi. Tal modo que não sabemos a quem eles prestam contas. Aqui na sala, não sei se alguém uma vez ouviu a eles falar conosco, como sociedade civil. Estão lá na CNN, alguns já há mais de 20 anos, o doutor Paulo Cunica. E, portanto, a cidadania foi, uma vez mais, lá neutralizada, na CNN. Finalmente, liberdade de expressão. É óbvio que em eleições, a liberdade de expressão tem um espaço bem maior do que normalmente. Tem um espaço de tolerância muito maior do que normalmente. Por quê? Porque é um momento em que opiniões diversas se colocam em público e se confrontam. E, portanto, há muito mais tolerância a algum excesso do que normalmente. Isso vem da lei, não é a minha opinião pessoal. Vem da lei eleitoral. E, portanto, devemos esperar e ouvir debate político robusto, por vezes aparentemente assustador, mas dentro do lei, no contexto eleitoral. E houve, na nossa experiência este ano, alguns momentos em que a liberdade de expressão eleitoral foi colocada em causa. Lembremos-nos, por exemplo, quando o candidato Venâncio Mondlane, nas canções que fazia a sua campanha, tinha a expressão suca. Em algum momento, viu isso como fosse algo de ilegal, como fosse algo que deve ser colocado nos órgãos de justiça. E terão chamado o chefe da campanha pela PGR para responder porque a expressão suca era ilegal, ou era insultuosa, ou estava fora da liberdade de expressão. E logo a seguir também, quando o candidato Venâncio Mondlane, naquilo que, na minha opinião, foi liberdade de expressão política, disse que ganhou eleições, a PGR também fez um comunicado acusando de infringir a lei. Estes elementos nos levam a um outro fenômeno que ocorre agora, para o qual temos de estar atentos. Um esforço de judiciarizar debate político, de levar para o tribunal o debate político. E, portanto, no fim do dia, é intimidação judiciária à liberdade de expressão, ao debate político. O debate político eleitoral tem que ser profundo, desinibido e robusto. Não pode ser matéria de tribunais. A PGR deve cuidar de se transformar num órgão político. E esse risco, penso que é muito evidente. Agora mesmo, o candidato Venâncio Mondlane, presidente da Podemos, tem processos bastante fortes. Na minha opinião, não tem pés para andar, porque é um debate político. O que pode acontecer é a Assembleia da República reunir-se e os amnistiar, e, portanto, é inútil e mostra um Estado que está a corroer-se. As funções estão-se a confundir. Aquilo que é a função da PGR, na minha opinião, é, de facto, garantir a legalidade dos processos, mas agir de forma a que não crie, em momento algum,
alguma ideia de que está a querer judiciarizar o debate político, está a querer intimidar a liberdade de expressão política. E estes são, para mim, desafios muito importantes que apareceram nesta campanha. Mas também, na liberdade de expressão, houve nesta campanha um fenômeno novo, mas muito forte, que é os fake news. Tivemos este fenômeno como nunca antes o tivemos, com notícias bastante bem feitas em termos técnicos, mas falsas. Qual é o fim disso? É confundir a opinião pública, manipular a opinião pública. Só para ilustrar, houve uma notícia supostamente do New York Times, trazia lá a imagem do candidato Venâncio Mondlane, a dizer que os assassinos de Moçambique, como título, estava, em termos de maquetização, muito bem maquetizada, parecia autêntica, mas usaram o New York Times, a sua maquetização, a sua maqueta, a foto de Venâncio Mondlane e palavras sobre Moçambique que não eram verdadeiras. Houve outra história que dizia que o presidente Chissano reconhece Venâncio Mondlane como o primeiro candidato que desafia a Frelimo. Vinham grandes parangonas e depois tinha uma janela da TVM. Qual é a ideia? É que o público acha que se uma notícia está na TVM, então só pode ser verdadeira. Então põe-se ali o TVM no canto e depois cria-se uma história falsa. Isto é o que não se pode aceitar como liberdade de expressão. Não é. Pelo contrário, é uma forma de desviar a opinião pública, criar uma impressão errada das coisas e criar um debate político falso. Finalmente, caminho em frente. Todos aqui, todos salvo vocês, muitos já sabem que eu faço parte de um grupo de cidadãos que se organizou já em 2023 para refletir ou promover uma reflexão abrangente, nacional, sobre que Estado nós queremos, sobre que forma de governação nós queremos, que poderes de Estado nós queremos, que poderes presidenciais nós queremos. E, portanto, é uma iniciativa da qual nós somos apenas pivôs, não somos os donos. Queremos que haja um compromisso de todas as forças políticas, sociedade civil e outras entidades que concordem num princípio daqui. Seja quem for que vença as eleições, primeira atividade nacional de vulto, reunião nacional dos moçambicanos para debater o seu Estado, debater os seus órgãos, debater a governação. Uma oportunidade, talvez primeira, de os moçambicanos, de forma autónoma, cidadãos, discutirem o seu Estado. Cidadãos, autônomos. Verificar quais são, de facto, as questões de fundo do nosso Estado, que o fazem ser um não-Estado. Como eu digo, nós não temos hoje grande Estado. Temos restos de Estado. Restos de Estado. Isso é perigoso. Eu dou só um pequeno toque do perigoso. Depois vamos sentar para não descansar. Temos visto nas manifestações, começou em São Garcia, vi agora também em Bobola, carros com soldados. Soldados esses que parecem
também ser parte das manifestações. Alguns fazem o sinal de 3 em caminhões e acompanham os jovens. De Bobole, vi uma imagem, não sei se me engano, parece um carro militar cheio de jovens a celebrar. E está nascendo uma ideia segundo a qual, ao contrário da polícia, os militares são favoráveis. Vocês ouviram isso em algum momento? Isto é perigoso. Isto é perigosíssimo. Porque é o Estado que está a desmoronar. Claramente. Porque se em algum momento essa percepção subir de tom, que ninguém nos ouça, nem o diabo, houver alguma troca de mimos entre polícia e exército, meus senhores, adeus Moçambique. Que são armas que se vão confrontar. Eu sei que é um tom meu de exagero. Portanto, levem assim, é um exagero de Tomás Vieira Amaro, não é? É um exagero. Mas são indícios muito eloquentes de um Estado que está a desmoronar. E sem Estado, um conflito que possa parecer pós-eleitoral será pior que qualquer conflito. Pode ultrapassar os níveis do Ruanda. Já há indícios de tendências de vinganças pessoais. Onde é que ele mora? Onde é a sua casa? Isto é perigoso. Não é? E, portanto, para terminar, voltando à ideia de Conferência Nacional, aproveito a ocasião para convidar todos os cidadãos para ficarem atentos a esta Conferência Nacional, que queremos que seja realmente um evento nacional envolvente, aberto. Pode levar 2, 3 dias. Vai começar nas províncias, vai aos distritos, até chegar ao nível nacional, em que teremos que sair com um documento de cidadania que defina o nosso Estado, defina a cidadania, defina os órgãos do Estado, defina os poderes do órgão do Estado e as formas de criar a tal independência dos poderes do Estado entre si. Portanto, é uma ideia de que podemos, como cidadãos, nos reunir de forma autónoma e decidir sobre o nosso futuro comum para que possamos saber viver juntos.